bom dia a todos. Estamos aí no nosso estúdio do podcast Fala Frederico. Hoje, para a realização do nosso 12º episódio, com muita alegria, hoje recebendo uma figura importantíssima aí na política, no cenário nacional, né? Vem atuando forte também na nossa região, né? Com um olhar voltado aí para a nossa região. Então, com orgulho aí, entrevistaremos hoje o deputado federal Afonso Mota. Seja bem-vindo, Afonso. Obrigado, Ismael. Uma alegria muito grande. Em primeiro lugar, estar mais uma vez aqui em Frederico. E, em segundo lugar, poder estar contigo, poder participar do Fala Frederico, uma iniciativa muito importante, porque é uma oportunidade da gente estabelecer um diálogo, de uma parte importante da população saber que a gente está aqui, que a gente está na região e que tem compromisso, né, que está contribuindo com o desenvolvimento de Frederico e de toda essa região tão importante e estratégica para o estado do Rio Grande do Sul. Fica muito feliz, deputado, por estar te recebendo aí. Falar um pouquinho do nosso projeto, né? Fala Frederico é um espaço aí que vem buscando dar voz à liderança da nossa comunidade, né? Políticos e, eventualmente, a gente, né, tem a alegria, né, de receber figuras importantes, assim como o senhor. Gostaria, Afonso, que o senhor contasse um pouquinho para nós, além da política, aí o senhor tem formação em advocacia, em direito, né? Como é que foi essa transição, deputado, do direito para a política? O senhor já vem numa descendência política na família? Conta um pouquinho para nós como é que foi como é que nasceu esse amor pela política. Eu sou filho de um vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito, prefeita, lá no Alegrete. E não me pergunte sobre o Alegrete. Claro, fui para Porto Alegre para trabalhar e para estudar, com 17 anos. 17. Entrei na Faculdade de Direito do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal, e me formei advogado. A minha atividade, nunca abri mão do gosto da política, sempre participando, sempre mas ativo. Lamentavelmente, porque eu gostaria de ter feito carreira política, não fiz carreira política como meu pai, né? Não fui vereador, não fui prefeito, não fui deputado, antes de ser deputado federal. Aí concorri a primeira vez, fiquei como secretário de Estado do Rio Grande do Sul. Fui o secretário que cuidou dos prefeitos. Isso com que idade, mais ou menos? A parte institucional. Tinha já maduro. Já maduro. Porque eu já vinha exercendo, só na RBS, onde eu fui advogado e diretor, eu fiquei 22 anos. Então, eu fui ser candidato a deputado federal em 2010, né? Já tinha 50 anos de idade. Então, eu tive o privilégio de ser secretário de Estado e agora, completando o 3º mandato. Sempre no meu currículo aparece 4 mandatos, porque o primeiro mandato, quando eu fui secretário de Estado, eu acabei assumindo, então, uma parte do mandato do primeiro e 3 mandatos que eu devo concluir agora em 2026. Então, com muita alegria que estou aqui, Ismael, em Frederico. Sempre tive uma grande parceria aqui com o Márcio Minuzzi, companheiras e companheiras, como o vereador Mazzucci, que sempre me acompanharam, sempre me provocaram na indicação de recursos, na participação, na presença, que é fundamental para o deputado federal. E agora estou, como já falei, deputado federal depois de uma trajetória profissional intensa. Também sou produtor rural, Ismael? Produtor rural, deputado. Assim como tu é um empreendedor, que tem uma atividade nobre, uma atividade que gera emprego, gera desenvolvimento, circula recursos aqui em Frederico Westphalen, eu também tenho a minha atividade como produtor rural lá no Alegrete, né? E sou pecuarista, parcerias na agricultura, e valorizo muito essa nossa vocação, né, que chega até aqueles que colocam para a população, como tu, no comércio, aquilo que a gente produz. Deputado, uma dúvida que fica para a gente, né? O senhor, como a gente já conhece a história, uma pessoa muito bem sucedida no ramo, né, de direito, no caso, né, que foi por 22 anos num cargo muito importante, né, como a RBS, já atuava provavelmente na questão... Na advocacia. Na advocacia, né? A gente sabe que entrar para a política ela exige alguns sacrifícios pessoais, né, deputado? O que te fez acreditar que valeria a pena entrar para a política? E
dar esse passo aí para... Primeiro, tu me provocaste, eu te disse que tinha um sentimento que vinha de berço. Né? A política, primeiro, tem que ter um sentimento, uma relação, um compromisso de alma em ter a mão estendida, em participar junto à sociedade, de procurar realizar e transferir para a sociedade um trabalho, e então ter princípios, ter valores. Então tudo isso, o trabalhismo, que é da onde a gente vem, da nossa formação de berço, sempre me proporcionou. Eu até diria que a educação, que é a nossa causa, né? Eu até diria que tudo que eu sou e tudo que eu fiz, eu devo a uma visão política. Não obrigatoriamente uma visão política partidária, mas uma visão política de formação. Então, sempre fiz política com comprometimento e sempre fiz política com gosto. Porque é preciso, ainda mais nos tempos atuais, em que há crítica, há desmerecimento, é muito mais fácil no dia de hoje tu desmerecer, desconstituir, do que tu valorizar as coisas positivas que a política proporciona. Então é preciso ter exatamente uma pergunta muito boa que tu faz, é preciso ter esse comprometimento e gosto. Gosto, principalmente, né, deputado? Como foi pisar no plenário da Câmara Municipal dos Deputados pela primeira vez? O senhor tem essa lembrança? Porque é um desafio muito grande, né? Principalmente colocar o nome, enfim... Na Câmara Federal. Né? Federal. É uma sensação extraordinária. Um peso muito grande, né? Ali está a regulação, está a oportunidade de fazer a crítica construtiva. Eu sempre faço a crítica construtiva para o funcionamento do nosso país. É a partir dali que o país funciona, claro, seguindo as regras da Constituição, com uma tentativa permanente de fazer a política pública chegar onde está a vida das pessoas, né? Eu sempre digo que a governabilidade, né, funcionamento do governo é bem simples. O governo tem que fazer a educação, a saúde, a infraestrutura chegar aqui, porque é aqui no município, na base, que está a vida das pessoas, né? Aqui que as pessoas ficam doentes e precisam de uma atenção da saúde. Aqui que as pessoas têm a sua formação e precisam da formação educacional. Aqui que as pessoas precisam ter suas ruas organizadas. Aqui que a atividade produtiva de tudo que se produz precisa ser estimulada. Então, essa coisa bem simples que sai de lá do plenário da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, porque ali é Câmara dos Deputados e Senado, forma o Congresso Nacional, é que faz o exercício do mandato, a representação que o povo nos dá. E o mesmo vale, Ismael, para ti, para o Mazzuti, que estão aqui na Câmara de Vereadores, nos representando com identidade, todo esse trabalho que é feito aqui junto à população. Eu tenho, assim, muito apreço e valorizo muito o mandato de vereador. É onde acontece a Casa do Povo, como a gente diz, a Câmara, é onde acontece o debate local, é onde aquelas principais mensagens, hoje há uma evolução, porque hoje as sessões são transmitidas, né? Os fatos são provocados pelos vereadores de todas as bancadas, de todos os partidos. Anteriormente a gente não tinha essa divulgação, essa possibilidade de acompanhamento por parte da população. Mas imagina uma cidade, né, porque é da vida institucional, né? Ter o executivo, ter o legislativo e ter o judiciário, né? Claro que num município o judiciário fica um pouco mais distante, né? Lá o poder judiciário em Brasília, no Congresso Nacional, é uma intimidade de dia a dia, porque todas as questões, a maioria das questões que a gente está regulando, que são constitucionais, tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça, elas acabam
repercutindo no foro maior, que é a Corte Suprema, o Supremo Tribunal Federal, que tem a obrigação de avaliar todas as questões constitucionais também, que no dia a dia passam ali pelo Congresso Nacional. Mas eu dizia e repito, né, é muita alegria falar contigo, porque tu é um edil, como a gente diz, né? Tu é um dos representantes do povo de Frederico, que faz um trabalho junto à Câmara de Vereadores, está lá nas sessões, trabalhando, cumprindo a pauta, está propondo regulações, medidas, estar fiscalizando o governo municipal e procurando trazer recursos como os recursos que nós todos os anos indicamos aqui para Frederico e que agora, de certa forma, a nossa bancada se apropria e faz a divulgação e o trabalho para que alcance principalmente aquele eixo onde vocês, vereadores, têm a representação maior. É toda a cidade, mas sempre tem uma particularidade, uma preferência, uma indicação, sem desmerecer o resto. Deputado, muito se fala em reformas no Brasil, né? Tributária, administrativa, política, enfim. Na sua visão, assim, quais as reformas que o país mais precisa atualmente e se tem alguma forma de viabilizar essas mudanças diante desses assuntos tão diversos no Congresso? Ismael, o Brasil precisa muito de reforma, muito mesmo. O Brasil é um país maravilhoso. Eu já tive o privilégio de morar fora do Brasil. Sei bem o que significa, mas é um país continental. Imagina a diferença que tem daquela parte do mapa lá de cima dos Estados Federados que estão lá para os Estados Federados que estão aqui, nós com ligações de fronteira aqui na Argentina, Uruguai, enfim. Mas é um país desorganizado. E o Brasil um dia, tu que é jovem, tu com certeza vai ter oportunidade, porque é indispensável. As reformas vão acontecer. A gente espera que para melhor, tá? Porque o Brasil precisa. O Brasil, o dia que ele se organizar, aí sim ele vai ser uma grande potência. Já é uma potência, mas pode ser muito maior. Agora nós estamos concluindo ali a reforma tributária. A reforma tributária ainda não é uma reforma de justiça tributária, mas é uma reforma que vai mudar o sistema. O eixo central da tributação vai ser a partir do consumo, que hoje não é. E hoje é a partir da renda, para estimular o desenvolvimento e a atividade produtiva. Os principais países do mundo que ser no consumo. Tributam a partir do consumo. Ainda falta. Tem um prazo para funcionar a partir de 2027, vai começar efetivamente a funcionar. E a gente acredita que ela vai ser positiva. Tem muitas críticas, mas vai dar tempo de corrigir na medida que as coisas forem acontecendo. Mas precisa uma reforma administrativa, precisa sim uma reforma política, né? Eu sempre digo assim, a gente se desdobra ao deputado federal, são 497 municípios, eu acredito que dá para a gente imaginar em torno de 30 a 40 regiões, né? São regiões, mini-regiões que tem em todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Desdobramento, vamos dizer assim, das regiões fronteiriças, do centro do estado, da região norte, da região nordeste, do oeste do estado, das nossas ligações que nós temos aqui, né? Principalmente o Rio Grande do Sul com o estado de Santa Catarina, né? Subindo na direção do Distrito Federal, da capital do país. E esse processo todo, né? Que vai acabar cada vez mais com as fronteiras, com as distâncias, com a integração, a própria comunicação social hoje, né? Ela já é completamente diferente. Hoje tudo é instantâneo, tudo acontece imediatamente, né? Tudo isso vai determinar que a gente encontre esses caminhos, realize essas mudanças, realize essas reformas. Como eu dizia, na política, Ismael, na política nós estamos muito distantes também, né? Claro,
a gente tem uma democracia, é importante preservar a democracia, mas hoje como funciona o governo federal, o sistema de governo, que é um presidencialismo de coalizão, como a gente diz, esse acordo para governar hoje é muito precário, é muito limitado e custa muito dinheiro para o Brasil. Depois a nossa representação, que é o sistema eleitoral. Tem o sistema de governo, que vem lá do executivo maior, do presidente da República, do acordo com o Congresso Nacional, e tem a representação da qual os vereadores, os deputados fazem parte. Eu defendo um sistema misto, que a gente tenha uma representação escolhida nos distritos, por exemplo, o Márcio Minuzzi, que está aqui, né? No distrito que passa para o Frederico, ele é um líder, já foi prefeito, tem uma liderança, tem um trabalho. Por que não ele está disputando com os demais líderes aqui uma representação parlamentar, né? E nós todos, se tivermos um sistema misto, vamos ter uma lista de candidaturas a deputado estadual, a deputado federal, a senadores, né? E outras nós vamos escolher pelo voto direto. Então, eu acho que esse sistema daria mais força para as regiões dos estados, né? Quer dizer, com certeza, Frederico já é uma cidade protagonista, já tem representação, já tem vínculos, tem muitos deputados que trabalham aqui, que têm o seu trabalho aqui, pela importância do município, mas tem outras regiões que não tem nada. Não tem, né? Então, é muito importante fazer também essa reforma política. Mas o Brasil precisa se aperfeiçoar. Obrigado, deputado. Fala um pouquinho do agronegócio, deputado, rapidinho. O agronegócio hoje ele é um setor vital para o Rio Grande do Sul, né? Para o país, né? É a nossa vocação. Como que o senhor vê assim, a forma essencial para equilibrar, né, o incentivo ao agronegócio e as preocupações sociais e ambientais, que hoje se fala muito como deve ser o papel do Congresso nesse equilíbrio, deputado Sertém? Sabe que eu sou parlamentar também do Mercosul, né, do Parlasul. Todos os meses, um grupo de deputados e senadores do Brasil vai lá em Montevidéu, que é onde funciona o parlamento do Mercosul, para uma reunião como se estivéssemos em Brasília, com os uruguaios, argentinos, bolivianos, paraguaios. E nessa última reunião que nós tivemos, agora o mês passado, foi feita uma apresentação sobre as questões que envolvem aí o meio ambiente da seguinte forma: as enchentes, as estiagens, as epidemias produzidas pelos insetos, os incêndios e outras particularidades, vamos dizer assim, muito mais coisa, mas eu estou tentando aqui fazer um resumo. E ali se fez um debate de como a integração entre os países poderia ajudar, né? Tem uma parte que envolve tecnologia, né? Que são os alertas e as previsões todas sobre os acontecimentos climáticos. Agora mesmo, anteontem, foi declarada a gripe aviária no Rio Grande do Sul, isolamento de propriedades, mortes de animais, destruição de produtos, né? Não é brinquedo tudo isso que acontece aí, né? E isso é produzido por animais, nesse caso específico, que tem trânsito aqui por todo o nosso Cone Sul, aves, né? Que transitam aqui. Então, imaginar assim, como se pode prevenir essa circulação. Bom, e agora sem causar impacto, já teve um surto de pandemia, agora tem um surto de dengue, né? Pandemia através do Covid, agora nós estamos com a dengue. Todas essas coisas, né? E tem dois aspectos. Primeiro, como prevenir, como agilizar a ação pública, ter instituições e espaços que coordenem. E, em segundo lugar, a questão da conscientização. Sabe, quando tem uma previsão, por exemplo, de um desmoronamento de morro, de alguma catástrofe, a metade das pessoas não acredita que vai acontecer. Então se falou assim, bom, é tão importante conscientizar quanto combater, prevenir. Só estou dando esse exemplo que eu vou chegar aqui no agronegócio, que é a nossa vocação, que é fundamental, mas não tem como
desconsiderar todos esses fatos dentro do contexto, né? O nosso futuro vai nos oferecer, lamentavelmente, né, muitas crises, muitas circunstâncias que nós vamos precisar da conjugação. Então, a par de produzir, nós vamos ter que prevenir todas essas situações que hoje são de responsabilidade social de todos nós. Só que isso é dentro de um processo de normalidade, né? O Rio Grande do Sul, em particular, por que nós estamos pedindo uma securitização das dívidas, ou seja, que haja uma protelação no pagamento das dívidas por muitos anos, que haja uma redução nos valores, que haja uma redução na taxa de juros para os produtores? Porque os produtores do Rio Grande do Sul vêm de 3 crises seguidas, 4 crises seguidas, né? Estiagens violentas e cheias violentas. Tem regiões que não foram atingidas pelas cheias, outras não foram atingidas parcialmente pela estiagem, mas a verdade é que, no geral, o Rio Grande do Sul está atingido radicalmente. Então, diferente de tu ter uma política permanente de estímulo ao agronegócio, que é, por exemplo, Plano Safra, de defesa e proteção contra as calamidades, agora nós tínhamos que tratar da crise do Rio Grande do Sul. E é o que nós estamos tentando lá com o governo. 8 deputados subscreveram esse pedido de securitização. Eu sou um deles. Mas toda a bancada gaúcha, os 31 deputados, os 2 senadores, todos nós estamos trabalhando para que isso aconteça e estamos também pressionando o governador Eduardo Leite para que ele se some, né? Sempre a gente diz pressionando uma cobrança, mas a gente sabe que o governador, os ministros, eles estão cumprindo a sua obrigação, tá? Seja do partido que for, seja representante do líder que for, tá? A gente tem que dar um desconto, porque hoje é muito fácil, eu repito, Ismael, é muito fácil tu radicalizar, tu tensionar, e isso só afasta a solução das questões dos problemas. Nós temos que achar a convergência. Eu penso diferente de ti com relação a determinadas coisas, mas nós estamos juntos, né? Tu pensa diferente de alguns vereadores, mas a tua causa é trabalhar para o Frederico Westphalen. Tu é o vereador daqui, tu representa o povo daqui. Então, essa coisa é muito importante que a população entenda. Muito bem. O que o senhor pensa, deputado, hoje isso não acontece só no âmbito nacional, né? Isso acontece bastante também, inclusive municipal, claro que com uma força um pouquinho menor. A polarização política, assim, qual que é a sua visão de modo breve? A polarização política é uma tragédia. Mas é um fenômeno global, né? Só do Brasil. Isso, a gente acompanha. Nós estamos acompanhando esse movimento no mundo inteiro e, em parte, também sem qualquer mérito, se deve muito à forma da comunicação social hoje no mundo, que é através da rede social. O senhor acompanhou essa transição para as redes do início, né? De 2010 para cá, que foi o Síntese Segunda. Muito. Eu tenho muita vivência nisso, muita participação também, né? E isso tem gente que acha que vai passar, mas é inevitável. É inevitável. Porque a cultura da população, do debate, desse tensionamento é, assim, aquilo que é positivo, aquilo que é tradicional, não causa mais empolgação. Mesmo que diga respeito à vida das pessoas, deveria causar. Por exemplo, o deputado faz uma emenda parlamentar para uma rua, né? A rua é asfaltada. É reconhecido, né? O vereador é reconhecido, o prefeito é reconhecido, mas passa uma semana, abre um buraco, uma cratera ali no meio da rua, aí aquele buraco ali é 10 vezes mais reconhecido que o prefeito, que o deputado, que o vereador, porque é o buraco, né? E o buraco é negativo. E as pessoas parece que fazem um somatório de coisas, né? Que é pessoal, é psicológico, é real. E dão uma dimensão muito maior. Só que dão a dimensão naquela semana, na outra semana abre outro buraco, na outra rua do lado, aquele buraco já é esquecido. E quando esse tensionamento, né, ele se fortalece, um posicionamento estimula o outro. Se tu é Bolsonaro
e o outro é Lula, uma crítica ao Bolsonaro fortalece a turma do Lula. Uma crítica ao Lula fortalece a turma do Bolsonaro. E aquele vai e vem, que é diário, e que é minuto a minuto, nem é diário, é minuto a minuto, né? Aquilo cria um clima que não constrói. Se resume exatamente aquilo. Eu acho lamentável. Primeiro, que a minha formação pessoal, eu aprendi isso lá com minha família e tudo, é respeitar muito quem pensa diferente de mim. Eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas que pensam diferente da gente. Tá? Em segundo lugar, nunca permitir que uma posição diferente da minha não seja verdadeira ou seja de desmerecimento. Quando muito vai servir para eu refletir. Dá uma refletida. Né? Então, Ismael, eu acho assim que isso vai passar, mas nesse momento conta muito. Né? Nós mesmos que fazemos política temos procurado constantemente estar fora da polarização. Né? A minha visão sempre é essa, tá fora. Hoje estou vindo aqui passando por Frederico para conversar com vocês, fazer algumas comunicações, os nossos líderes, os nossos vereadores, e nós vamos ali em Caiçara fazer a entrega de algumas emendas parlamentares, inclusive de infraestrutura, como nós estamos começando a organizar aqui, né? E o nosso propósito é esse. Aí, prefeito lá, antes, na legislatura anterior, a prefeitura era do PDT, agora é do MDB. Prontamente, o pessoal da lá me ligou, vamos almoçar depois com o prefeito e tal, com o máximo prazer. Por respeito, por consideração, porque a gente sabe que ele é responsável pelo trabalho da cidade, assim como o Minuzzi, que já foi nosso prefeito lá, né? Foi, num determinado momento, responsável pela cidade, e nós temos compromisso de ajudar. A gente tem que pensar, a classe política principalmente, né, deputado, que atrás de toda essa polarização existe a população, né, que anseia pelas melhorias. Deputado, a gente queria falar um pouquinho sobre as entregas aí que o senhor fez na região, né? O senhor sempre foi muito atuante, muito participativo na questão no direcionamento de recursos, né, para a nossa região. Frederico Westphalen recebeu muito recurso também, principalmente na área da saúde, né, dessa parte. O senhor teria algum destaque para fazer sobre alguns... Eu procuro sempre definir a indicação dos meus recursos a partir dos meus parceiros, né? Então, o Minuzzi tem sido um grande parceiro na região, ele tem contribuído muito para que não só a gente indique os recursos, mas as emendas, os recursos se transformem em benefício da população. Então, aqui o hospital, o custeio da saúde, e agora, né, juntamente com o Mazzucchi, contigo, né, muito orgulho e pelo teu programa, que até dizer, Ismael, assim, impressiona bastante. Segue nesse caminho. Né? Eu diria lá no Alegria, segue o rumo do teu próprio coração. Né? Porque é muito bom a população ter um debate, uma participação como essa que nós estamos fazendo aqui. Estou gostando muito dessa nossa conversa. Então, nós já temos aqui, ali no bairro Barril, né? Barril, 3 ruas, e nós estamos agora direcionando para lá, os moradores chamam Rua da Igreja, onde começou o município lá. Teve o início do município nesse. Essa tem o teu patrocínio, né, nessa emenda, né, junto com o Mazzucchi, né? Isso, agora está sendo executado esse ano, né? E também agora nós estamos em 2025 indicando 400 mil livres que vão, uma delas que vai lá, que tu também tem a promoção, para a Rua do Acesso do bairro Nova Aparecida. Nova Aparecida. Então, é um compromisso nosso. A gente sempre procura, primeiro, todos os anos indicar um recurso. Vai passando o tempo, os companheiros vão também crescendo as suas boas ambições. Né? O hospital, depois vai para a saúde, depois vai rua tal, depois outra rua tal, depois daqui a pouco já estão achando pouco. Sim, né? sim. Mas, claro, o deputado tem compromisso com muitos municípios, mas aqui
sempre o nosso comprometimento e pode contar com isso, né? Com a nossa parceria. A gente está junto, tu ajudar a defender o meu mandato lá na Câmara, tu ajudar a defender o meu mandato junto à população e a gente poder estar beneficiando a população. Deputado, então, falar um pouquinho do PDT na cidade, o senhor acompanha de forma mais macro, né? O PDT teve um crescimento grande, né? Aqui em Frederico Westphalen em número de votos, vamos supor. A gente saiu de uma casa de 1.500 para 3.500 votos, né? Colocamos um suplente, acho que por 30, 40 votos não entrou o terceiro, então teve essa crescente do PDT, né? Se aproximando um pouco mais da população. O que a gente pensa, deputado, em relação à representatividade perante a população, né? Pedir para que o senhor, com certeza, como já tem feito, né? Tenha um olhar aí para o nosso município, né? O município pujante, ele é um polo hoje aí, meio a 20 e poucos municípios, né? Ele necessita hoje de muita infraestrutura. Então, o meu papel também, né, deputado, como vereador, assim como fiz visita aí em Porto Alegre, estive no teu gabinete em Brasília, protocolei lá alguns pedidos, né? Para que a gente esteja, deputado, olhando com carinho, tá? Para essa fase que o PDT está vivendo, com o respaldo da população, com certeza, né? E que com certeza a população frederiquense terá esse reconhecimento para com a nossa bancada, né, vamos supor, e consequentemente sou um pouquinho suspeito para falar, né, Márcio, porque já declarei apoio, né, que eu quero um deputado para chamar de meu, que nem eu disse, pô, Márcio, a gente vê vereadores mais antigos aí se orgulhando dos recursos, se orgulhando dos vínculos feitos, né, então o apelo nosso é esse. Com certeza, está muito bem colocado. O deputado, da mesma forma, na medida que ele vai sendo reconhecido, não é que vá modificar substancialmente o comprometimento, né? Mas conta muito, né? Sabe que eu hoje, por exemplo, só para dar o exemplo de hoje, né? Além de eu vou sair de Caiçara e vou a Mariano Moura, imagina a volta que eu vou fazer. E em Mariano Moura eu volto para Porto Alegre, devo chegar 4, 5 horas da madrugada. Né? E o senhor saiu de Caxias, Caxias, se é uma coisa que a gente não está muito comprometido, tu acha que vai estar uma desculpa porque tem, sim, né? Sim. Desculpa, né? E tu não vem. Né? Mas é o fato assim do vínculo com os companheiros, da representação com os companheiros, do reconhecimento que o deputado tem, porque o número de votos, a gente sempre diz, não é o mais importante. Mas, às vezes, por 10 votos, por 15 votos, a gente tem um mandato ou não tem um mandato. Então, para mim, aqui nessa região, né, nós temos aí, eu também registro a liderança do nosso doutor Alain, né, que está se apresentando aí no debate para ser candidato a deputado estadual, muito merecidamente, que é um líder que também se filiou no nosso partido. Tudo isso soma num processo, como tu falaste, né, de crescimento, de organização e, claro, de comprometimento de todos aqueles que têm vínculo aqui com a cidade. E tu pode ter certeza absoluta, né, isso é um trabalho de muitos, desde o início do meu trabalho na região e no estado, o Minuso está comigo, ele sabe da forma que eu trabalho. Muitas vezes tu não consegue dar o atendimento pleno, mas tu tem palavra, ó, isso aqui vai acontecer. Esse outro aqui já aconteceu e nós vamos fazer o registro e vamos traduzir em benefício da população. Eu acho que tem que ter uma espécie de um código de relação entre nós. Esse que tu tem todo o direito de pedir tudo, eu tenho que procurar dar o máximo, como tu mesmo colocaste, e a hora que a gente chegar, ó, vai ser isso, e vai beneficiar a população. Vocês vão dizer, como sempre disseram, aonde nós vamos colocar o recurso, qual é a prioridade. Né? E eu estou muito impressionado e muito satisfeito com esse crescimento aqui de Frederico, e acho que nós temos que nos preparar para novos desafios. Pontuar 2 pontos, sei que o senhor está em cima do horário, deputado. Nós falávamos sobre a importância da representatividade regional, né? E nesse cenário a gente quer citar aí o nome do Dr. Jorge Alain, né? Como foi falado, que ele vem se apresentando aí como um possível candidato
né, um pré-candidato praticamente já a deputado estadual, então a gente quer reforçar, como foi colocado durante a entrevista, da importância, né, da região ter uma representatividade. Assim como o Brasil, ele é um país continental, o Rio Grande do Sul em área não deixa de ser um dos maiores também. Então é difícil para Porto Alegre olhar para tudo se não tiver alguém brigando pela... Então a gente já foi conversado sobre esse apoio, né, deputado, e a gente vem colocando isso para a comunidade, né, a importância de nós fortalecermos aí um deputado aqui da região e, se Deus quiser, vai ser consolidar essa candidatura do Dr. Jorge, né? Eu espero, Ismael, e nesse sentido, os deputados federais, os candidatos a deputado federal, os pré-candidatos a deputado federal, têm que desenvolver parceria e têm que respeitar, né? Na relação que a gente tem com aqueles que defendem o nosso mandato, sempre, para mim, é princípio o respeito às circunstâncias do funcionamento. Um vereador, nosso companheiro, tem uma outra escolha, tem uma outra preferência, vai somar também na nossa bancada, na formação, na eleição dos nossos... Assim como os vereadores. Os vereadores não é diferente. Se tu dissesse que faltou um pouquinho para nós eleger o terceiro, se tu fizesse um pouquinho mais, né? O Mazzucchi fizesse um pouquinho mais, já teríamos 3. Né? Então a gente não pode, mesmo que às vezes a gente fique contrariado, acho que não é justo, acho que poderia ser melhor, isso é da política. Né? Mas a gente tem que ter unidade, a gente tem que somar. E, para mim, eu tenho certeza que nós vamos estar junto com o Jorge Alain num esforço coletivo. Para que a região tenha o seu deputado e para que a gente faça a maior votação possível, né, aqui, a partir de Frederico e da região. Muito bem. Quero agradecer, deputado, quero justificar também a ausência do Leandro Mazzucchi, né? A gente convidou, marcamos ontem à noite, ele não conseguiu porque ele tinha um compromisso, a gente pede desculpa, ele acompanhou, inclusive ajudou a montar a pauta. Tá? Agradecer também aos nossos demais vereadores suplentes, né, da bancada do PDT, em nome de todos eles, aí, agradecer o espaço, né, o tempo aí que o senhor dedicou nessa agenda corrida aí que o senhor tem, e conte com o Frederico Westphalen aí para a gente estar fazendo um trabalho, tá bom, deputado? Muito obrigado, Ismael. Parabéns pelo teu trabalho. Parabéns mesmo. Que agradeço. Obrigado, deputado. Deixa eu fazer um corte finalzinho.